Agora vamos falar dos exames ultrassonográficos, lembrando que o Ministério da Saúde não preconiza que seja obrigatória a realização de nenhum exame ultrassonográfico, mas eu vou falar aqui de cada um desses exames, porque é muito pedido na prática obstétrica, tá? Então, quais são os tipos de ultrassom que a gente tem, que a gente faz na gestação? A gente tem a ultrassonografia obstétrica inicial, que é feita entre 4 semanas e meia a 11 semanas. Ela serve para a gente confirmar a gestação, datar a gestação, avaliar o número de fetos, avaliar a corionicidade e avaliar anexos e útero. Geralmente a gente faz via transvaginal, tá? O ultrassom morfológico do primeiro trimestre serve para a gente fazer o rastreamento de cromossomopatias e avaliar a morfologia fetal. A gente faz entre 11 e 13 semanas e 6 dias. O ultrassom morfológico do segundo trimestre a gente faz entre 18 a 24 semanas, serve para a gente avaliar a morfologia fetal, fazer o rastreamento de prematuridade pela medida do colo uterino. A dopplervelocimetria obstétrica a gente pode pedir a partir do segundo trimestre, a gente faz para avaliar a vitalidade fetal, avaliar a anemia fetal e fazer rastreamento de pré-eclâmpsia, tá? Ecocardiograma fetal a gente só pede para avaliar a morfologia cardíaca fetal em situações de risco, e o ultrassonografia tridimensional a gente só pede também quando a gente precisa identificar melhor alguma anomalia fetal, tá? Bom, o que vocês precisam saber em relação à ultrassonografia do primeiro trimestre? Que a gente consegue ver o saco gestacional por volta de 4 semanas e meia a 5 semanas, vesícula vitelínica por volta de 5 semanas, atividade cardíaca embrionária entre 5 semanas e meia e 6 semanas, e a gente consegue medir o comprimento cabeça-nádega a partir de 6 semanas, tá? E aí, quando que a gente consegue, pelo ultrassom, falar com certeza que a gestação não está evoluindo? Então, quando que a gente fala com certeza? Se a gente tem um diâmetro médio do saco gestacional maior ou igual a 25 milímetros, sem vesícula vitelínica ou sem embrião, aí a gente está diante de uma anembrionada. Se a gente tem um comprimento cabeça-nádega maior ou igual a 7, sem atividade cardíaca, aí a gente está diante de um óbito embrionário. Tanto esse como esse é um abortamento retido. Se a gente tiver um saco gestacional sem vesícula vitelínica e sem embrião com batimento cardíaco, em 2 exames com um intervalo de 2 semanas, e o saco gestacional é menor do que 25 milímetros, né? Então, se a gente tiver um saco gestacional que não atinge os valores de 25 milímetros, mas ele não tiver embrião e vesícula vitelínica, a gente repete no intervalo de 2 semanas e continua sem embrião e vesícula vitelínica, a gente já pode confirmar uma gestação não evolutiva. Ou se a gente tiver um saco gestacional com vesícula vitelínica, mas sem embrião com batimento, e em 2 exames consecutivos com intervalo de 11 dias, tá? Então, se tiver vesícula vitelínica, o intervalo de 11 dias já é suficiente entre um exame e outro. Se tiver sem vesícula vitelínica, a gente precisa esperar 2 semanas para a gente confirmar a não evolução da gestação. Ou se a gente tiver um beta-HCG sérico maior que 3.500 e não observar saco gestacional intrauterino, aí ou é uma gestação não evolutiva ou é uma gestação ectópica, tá? Agora vamos falar da sonografia morfológica do primeiro trimestre, que serve para a gente fazer o rastreamento de cromossomopatias. Então, como que a gente faz o rastreamento de cromossomopatias? Ou pelo ultrassom, ou pelo teste bioquímico, ou pelos testes combinados. Diagnóstico de cromossomopatia a gente faz por exames invasivos. Então, a gente faz por amniocentese, biópsia de vilo ou cordocentese, tá? Então, eu trouxe aqui os testes de rastreamento, que são os biofísicos, que a gente faz pelo ultrassom, então a medida da translucência nucal, osso nasal, ducto venoso, regurgitação da válvula tricúspide e ângulo facial frontomaxilar, então todos esses são avaliações ultrassonográficas que a gente faz no feto para rastrear a anomalia cromossômica. A gente pode também fazer o rastreamento pelo bioquímico, beta-HCG, PAPA no primeiro trimestre, e no segundo trimestre a gente pode usar alfa-fetoproteína, estradiol não conjugado ou inibina A, e a gente pode fazer atualmente também o DNA livre no sangue materno, que é um teste de rastreamento muito, muito preciso, tá? E a gente tem os testes de diagnóstico, biópsia de vilo, amniocentese e cordocentese, eu vou falar rapidamente sobre elas. Sobre a translucência nucal, então ela é a medida desse espaço que fica
entre a pele e a coluna vertebral, tá? Então, a translucência nucal é o principal marcador ultrassonográfico de cromossomopatias. A gente sabe que quanto maior a translucência nucal, maior o risco de cromossomopatias. E a translucência nucal, ela não está ligada só a cromossomopatias. Ela também está ligada a síndromes gênicas, malformações cardíacas, parvovírus B19. E lembrar que ela não é uma anomalia fetal, ela é um marcador de cromossomopatias. Então, o que leva ao aumento da translucência nucal? Disfunção cardíaca, congestão venosa na cabeça e na região cervical, composição alterada da matriz extracelular, drenagem linfática deficiente, anemia fetal, hipoproteinemia e infecção fetal. Então, tudo isso leva ao aumento da translucência nucal. Então, a translucência nucal não aumenta somente nas cromossomopatias, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem outros marcadores. Então, aqui o osso nasal, quando ausente, é o marcador ultrassonográfico de cromossomopatias. O ducto venoso, quando tem onda A negativa, também é o marcador de cromossomopatia. Ângulo facial frontomaxilar alterado também é o marcador. E fluxo da válvula tricúspide anormal também é o marcador, tá? E a gente tem o DNA livre fetal no sangue materno. Ele é o método de rastreamento com maior acurácia hoje em dia, tem uma taxa de detecção de 80%. Ele pode ser feito a partir de 10 semanas de gestação. Ainda é pouco usado no Brasil porque tem um custo muito elevado, tá? Mas cada vez mais está sendo utilizado porque ele é muito preciso, tá? Ele consegue rastrear as trissomias do cromossomo 21, 18, 13 e do cromossomo X, tá? É um exame de rastreamento, não é um exame de diagnóstico, tá? E a gente sabe que quanto maior a porcentagem do DNA fetal, maior a acurácia desse exame, tá? Atualmente, quais são as indicações para a utilização do DNA fetal livre? Mulheres com idade materna acima de 35 anos, alterações ultrassonográficas associadas a trissomias, filho anterior com alguma trissomia, pais com translocação robertsoniana balanceada com risco aumentado para a trissomia do 21 e do 13 e gestantes com risco intermediário para cromossomopatias. Então, quando a gente tem aí um risco entre 100 e 300, né? 1 para 100, 1 para 300, a gente também pode pedir esse teste, tá? Estamos aqui quase no fim falando de ultrassom. Vamos falar de ultrassonografias do segundo trimestre. Então, o ultrassom morfológico do segundo trimestre a gente faz entre 18 e 24 semanas. Ele serve para a gente avaliar detalhadamente e sistematicamente a morfologia fetal e também serve para a gente rastrear a prematuridade, tá? Quando a gente tem o feto com alguma anomalia, a gente tem algumas condutas em relação a esse feto. Então, a gente tem que encaminhar para o pré-natal de alto risco, porque esse feto tem que passar para uma equipe multiprofissional, fazer ultrassonografia seriada e fazer investigação diagnóstica. Ele tem também que ir para um hospital especializado para parto, com uma equipe multiprofissional e que tenha tratamento pós-natal, dependendo da patologia. Dependendo da patologia, esse feto vai necessitar de aconselhamento genético, com cariótipo fetal, cariótipo do casal ou outros exames genéticos. Tem algumas malformações que precisam de tratamento intrauterino, transfusão sanguínea, antiarrítmico, cirurgia fetal, fetoscopia ou derivações. E em relação ao parto também, a gente precisa avaliar se precisa ser via obstétrica ou alguma cesariana agendada, tá? Agora vamos falar sobre os testes diagnósticos, né? Então, quais são os testes diagnósticos? Como eu falei para vocês, biópsia de vilo, amniocentese e cordocentese. A biópsia de vilo a gente pode realizar entre 11 e 13 semanas. Pode ser coletado via abdominal ou via cervical, tá? O risco de perda fetal é em torno de 1% e a gente não pode esquecer de fazer imunoglobulina anti-D, tá bom? A amniocentese a gente faz entre 15 e 18 semanas, de preferência, né? Pode fazer até 32 semanas, mas de preferência entre 15 e 18 semanas. É feito por via abdominal, porque por via vaginal aumenta o risco. Tem o risco de ruptura e de perda fetal em torno de 1%, então o risco de perda fetal de 1%. Também tem que fazer imunoglobulina anti-D quando a gestante é RH negativo com comezinho direto negativo e está contraindicado em paciente HIV, hepatite B ou hepatite C, tá? Cordocentese a gente faz a partir de 20 semanas, coleta então pela punção da veia umbilical por via abdominal, tem um risco de morte fetal de 1 a 2%, então é um risco um pouco maior. Tem que fazer imunoglobulina, contraindicação também para pacientes com HIV, hepatite B ou hepatite C, e está indicado quando a gente precisa investigar anemia fetal, fazer tratamento com transfusão sanguínea ou com alguma medicação para esse feto, por exemplo, quando tem arritmia.